empresa que a Nadine trabalha, ela quer que a Nadine, como um centro de custos da empresa, ou seja, ela recebe salário, o patrão paga os direitos trabalhistas dela, enfim, ela quer minimizar a Nadine como um centro de custos. Ela quer que a Nadine dê um excelente resultado por um excelente retorno por um custo baixo. Não tem problema, Raíssa. Isso que eu estou falando que é uma dicotomia. Nós temos que encontrar um equilíbrio entre os anseios do indivíduo na organização e os anseios da organização para com o indivíduo. Essa é a primeira questão. Quando eu vou para a empresa, eu tenho que ter consciência que eu estou indo para a empresa querendo, talvez, algumas coisas diferentes daquilo que a empresa quer de mim. Não todas, por exemplo. Eu também eu desempenho aquele trabalho com gosto, eu gosto de fazer aquilo lá, eu quero crescer profissionalmente, a empresa me dá aquilo. Então, tem sentimentos que são convergentes, né? E tem sentimentos que não são convergentes. Um dos desafios da organização é lapidar com que a pessoa se encontre nesse espaço, que ela possa se desenvolver pessoalmente lá, para que ela possa também dar o retorno pela qual ela foi contratada. Tá bem, isso é uma das questões, né? Então, a área de gestão de pessoas é a área que vai suprir a organização das pessoas necessárias para que ela alcance os seus objetivos organizacionais, para que a empresa alcance os seus objetivos organizacionais, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista comportamental. Ou seja, a pessoa tem que saber fazer e tem que saber conviver com aqueles que estão ali. Quando nós falamos em gerenciar pessoas, nós estamos também falando de uma outra questão, e aí eu queria que vocês me ajudassem agora com o dia a dia de vocês. Nós estamos falando de trabalho. Eu estou gerenciando a pessoa no seu ambiente de trabalho. E aí eu queria que vocês comentassem comigo, quem se sentir à vontade, vamos bater um papo aqui, o que o trabalho significa para vocês? Por que eu trabalho? Gente, não tem resposta social aqui, tá? Não precisa dar aquelas respostas maravilhosas, porque o trabalho enobrece o homem. A não ser que queira dar, não se obrigue a dar. Pode ser bem sincero. É para isso, é para nós batermos papo mesmo. O que o trabalho significa na vida de vocês? Alguém quer me ajudar? Por que eu trabalho? Qual o sentido de eu trabalhar? Um de cada vez, não brigue. Vou começar. Pode ser, Eliane. De onde é que tu fala mesmo? Eu falo aqui de Santa Maria. Santa Maria, Isso, tá. Eu gosto de saber onde é que os caras são, saber se tá calor, se tá frio. Desculpa. Eu trabalho, em primeiro lugar, né? Acho que é uma lógica de todos pelo sustento. Eu sustento, enfim, né? Da minha família também, colaboro com o sustento da minha família. É uma das principais, e também porque eu gosto de me sentir útil, né? E gosto de conviver com pessoas. Enfim, começando por aí, né? Tinha que começar. Perfeito, excelente. Gostei muito do que tu falou. Sustento, porque eu gosto do que eu faço, que eu gosto de conviver com pessoas. Agora nós vamos retomando outras coisas com base naquilo que vocês estão colaborando. Excelente, é isso aí. Não tem errado aqui não, viu, Eliane? A gente pode ter um motivo a pessoa fazer uma coisa que ela não gosta, mas ela precisa sustentar a família, né? Exato. Muitas vezes nós temos no nosso trabalho atividades que nós não gostamos e fazemos. Lucas, por gentileza. Em primeiro lugar, dinheiro, né? Pois é. Se sustentar sem dinheiro, não precisaria, garanto. Exatamente. Mas essa questão de dignidade, né? Eu vejo hoje que o trabalho enobrece sim o homem, ou mulher, inclusive, né? Porque, não perante a sociedade, assim, mas faz tão bem para mim, pelo menos, apresentar um trabalho bem feito, sabe? Ganhar um reconhecimento pelo trabalho bem feito. Eu acho, sim, que enobrece o homem. Que legal, Lucas. Veja só, acho que para a sociedade também, sabe, que eu acho que tem mais gente
Nós vivemos numa sociedade que às vezes parece que os valores são invertidos, né, Lucas? Que é legal tu enriquecer passando conversa nos outros, mas eu vejo que a grande maioria das pessoas valoriza muito as pessoas que se fazem com o seu próprio esforço, que não passa conversa em ninguém, que vive dignamente, mesmo com menos do que os outros, né? Muito interessante isso, exatamente. Também a questão, tu falou do sustento, mas também a questão de uma posição numa sociedade, né? Eu trabalho, eu não devo nada para ninguém, o que eu tenho eu conquistei com o meu suor. Muito bem, a Carla também levantou a mão, por favor, Carla. Está desligado o teu microfone. Tem uma embaixo. Agora acho que sim. Isso. Dá para ouvir? Daí perfeito. Então, eu trabalho também, né, principalmente no caso, pelo sustento da minha família, e principalmente para poder dar uma vida digna para os meus filhos, para poder dar um bom estudo. Eu, hoje, tenho 33 anos, estou na minha segunda graduação, tenho as minhas 4 MBAs e pretendo estudar ainda. Então, isso tudo depende do meu trabalho, né? Eu preciso trabalhar para conseguir isso. E quero dar para os meus filhos a mesma coisa. Então, eu acho que, para mim, o trabalho significa o futuro, porque, né, eu dependo do trabalho para poder dar as coisas, tanto para minha família, quanto para mim também. Com o que tu trabalha, cara? Eu sou coordenadora do administrativo da Prefeitura Municipal do meu município. Que é? Qual município? Barão de Cotegipe, aqui no Rio Grande do Sul. Eita, muito bom. Veja bem, a Carla colocou, veja, a convergência de vocês, já te dou a palavra, Lucas, são todos no sentido de que o trabalho está muito relacionado ao sustento, mas também está muito relacionado com dignidade, né? Muito bem, Lucas, por gentileza. Lucas levantou a mão. Eu não vou conseguir ligar minha câmera, porque agora eu tive problema com ela, professor. Não sei o que aconteceu aqui. Não tem problema, Lucas. Pode só falar. E o meu cachorro tá aqui também. Faz parte. Mas assim, eu tenho para mim que o trabalho, ele molda a nossa vida, né? Ele nos ensina a viver em equipe, a trabalhar em equipe, a gente ter paciência e determinação para enfrentar o que a vida nos dá, e ele vai nos ensinar isso. Com o que tu trabalha, Lucas? Eu não trabalho com nada, eu estou desempregado no momento. Ah, então deixa eu te perguntar uma coisa, já te dou a palavra, Sim. Tá, Kathleen? Tu trabalhou antes, Lucas? Não, formalmente não. Tá. E quando tu, então, já que estamos entre amigos e numa sala de aula, é fácil tu dizer que tu está desempregado? Não, não é fácil. Não Viu? é. Então é isso que eu também queria abordar. O trabalho tem muito a ver com uma identidade nossa. Vocês notem, já te dou a palavra, tá, Catherine? Não vou esquecer de ti, não. Até porque com esse sisteminha aqui é fácil, porque aparece a mão ali, a gente não esquece, não. Eu também queria lembrar isso. Nós vivemos numa sociedade... Hoje, em média, se fala, por dados do IBGE, que em torno de 10% da população brasileira esteja desempregada. E que isso afeta diretamente também a capacidade da pessoa, a autoestima da pessoa, a sua aceitação no grupo, a sua capacidade de sustento. Então, quando nós falamos em trabalho, nós estamos falando, a nossa sociedade, ela não foi hoje, a forma como ela está constituída, ela não está constituída para nós simplesmente abrirmos mão do trabalho, porque tem muitos aspectos além do financeiro, tem também os aspectos emocionais. É muito comum a pessoa dizer, tu começa a bater um papo, né? Eu nunca encontrei a Kathleen, agora já vou dar a palavra para ela daqui a pouquinho. Nunca falei com ela, mas as primeiras coisas, oi, Kathleen, como é que tá? Eu sou a Kathleen, tudo bem? Ela começa a bater um papo. Uma das primeiras coisas que a gente pergunta, tu faz o quê? Né? Com o que tu te ocupa? Qual é o teu dia a dia? Aí, não, eu trabalho, eu sou professor da universidade. Eu já tenho uma ideia, a partir do momento que a pessoa fala, eu sou professor da universidade, eu já crio um estereótipo em cima da pessoa, tenho uma ideia aproximada
naquilo lá, já situo ele num grupo social, eu desenho previamente um estereótipo. Então, o trabalho está também ligado muito à minha aceitação no grupo, e nós também temos que nos dar conta que tem muita gente que não consegue trabalhar, que não consegue fazer aquilo que ela quer, que ela se preparou, ou que ela estudou, ou que a vocação dela, ou simplesmente as pessoas perderam a sua característica de empregabilidade, porque o mundo mudou, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, e aquilo que ela sabia fazer já não se sabe mais. Kathleen, por gentileza, desculpe. Oi, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá. Não, assim, ó, não vou falar do que eu acho, porque acho que todo mundo já falou, né? Mas eu acho que a pessoa, o funcionário, o servidor, qualquer gênero que for, público ou privado, ele tem uma função dentro da sociedade. Então, assim, ele tem que se encontrar. Então, eu acho que a essência do trabalho é isso, sabe? Ela tem uma função. A pessoa, ela tem que trabalhar porque ela precisa interagir com a sociedade, sabe? É uma maneira dela se encontrar. Então, eu acho que as pessoas ficariam muito perdidas se elas não tivessem o trabalho, sabe? Porque é uma forma de socialização, é uma forma, claro que é uma forma de... cada um tem vamos dizer assim, tipo assim, cada um tem essas problemas, assim, não é problemas, mas precisa de dinheiro, né? Mas eu acho suas necessidades. Isso mas eu acho que é mais uma questão, assim, de função, sabe? Na sociedade, se colocar, sabe? E a pessoa se achar também, é uma forma dela também... eu acho que é isso que eu falei, eu acho que é a questão da função mesmo, sabe? Com o que tu trabalha, Kathleen? Eu trabalho em 2 cooperativas aqui em Santa Maria. Eu trabalho na Unicentral e na Coopercentro. O que a Unicentral faz? Desculpe, é uma central da Coopercentro? Não, a Central é uma central de cooperativas aqui da região centro de Santa Maria. Eu não sei se tu conhece a Secafes, lá do litoral. Sim. Então já ouvi falar. É que nem a Secafes. A Secafes, e aqui a Unicentral, os associados dela são cooperativas, não são associados pessoas físicas. Então, por exemplo, uma central. Isso. Então, a Coopercedo, por exemplo, é associada da Unicentral. Unicentral. Então, a Unicentral é uma cooperativa central. Isso mesmo. Mas faz pouco tempo que ela começou aqui. Que ela foi criada. Isso. Perfeito, obrigado. Eu queria resgatar uma coisa que tu falou, Kathleen, que é muito interessante. O trabalho é também um serviço à sociedade. Eu costumo dizer o seguinte, todas as funções, se as empresas, se as cooperativas, se os órgãos públicos contratam alguém para desempenhar uma tarefa, é porque aquela tarefa é importante para a sociedade. Eu já vou te dar a palavra, tá, Vitória? Não esqueci de ti, não. É muito, muito importante nós nos darmos conta disso. Muitas vezes nós colocamos as funções com mais ou menos importância. Um juiz, um médico ou um gari. Nós dá o juiz, o médico, sei lá o que, alta importância para a sociedade, e o gari, tudo bem. Há complexidades maiores ou menores. Pilotar um avião é mais difícil que pilotar um Uber. Mas tem momentos que eu preciso de um avião, tem momentos que eu preciso de um Uber. É justo o piloto do avião ganhar mais do que um motorista de Uber? Eu acho que sim. Ele tem mais responsabilidade, ele carrega uma máquina muito mais cara, é muito mais complexo, as coisas são mais difíceis. Mas eu posso abrir mão e dizer que o trabalho do motorista do Uber é menos digno, do motorista do táxi? Não, muito pelo contrário. Ele é tão útil à sociedade quanto o piloto do avião. Eu só vou ler, Vitória, aqui os comentários. Nas cidades mais pequenas somos fáceis de ser edificados pelo trabalho. Isso, exatamente. Tu sabe, Carla, que nós assumimos, é muito comum hoje, nós assumimos o sobrenome da empresa como o nosso sobrenome, né? Antigamente tu perguntava para a pessoa de que família tu é, na comunidade do interior lá, né? De que família tu é? Hoje tu já pergunta onde é que tu trabalha. Então isso também, qual é o teu sobrenome organizacional? Nossos e-mails, né, jaime@ufsm. Então, nós carregamos muito também o nosso local de trabalho. Isso também nos ajuda a identificar
o quão doloroso muitas vezes é para uma pessoa quando ela é arrancada desse meio e ela perde essa identidade, né? Vitória, por favor, de onde tu falas, Vitória? Oi, boa noite. Tudo Eu sou de bom? Nova Palma. Vou me apresentar aqui, como eu não falei antes, eu tenho 19 anos e trabalho numa usina hidrelétrica. Então, para mim, o trabalho, como eu sou muito nova, eu acredito, eu adquiro muito a maturidade, né? E também o comprometimento. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz. E em 5 meses eu dei o meu melhor, fui contratada e efetivada, né? Para mim, além do sustento também, não é um sustento de uma família, é o meu sustento próprio. E também pela maturidade. Acho que a gente acaba trabalhando, a gente adquire muito comprometimento, responsabilidade e maturidade a gente acaba adquirindo bastante também. Que legal, Vitória, gostei de ouvir isso. O trabalho te dá uma liberdade de... Exatamente. Como é que tu diz? A maturidade, mas também diz assim, eu me sustento, né? Isso, exatamente. Isso, eu consigo fazer. Então, que legal, essas contribuições de vocês realmente muito boas, né? O que eu queria reforçar com isso? Quando nós falamos em gestão de pessoas, nós estamos falando de gerir pessoas no seu ambiente de trabalho. Nós estamos falando de, eu estou pegando tudo isso que vocês falaram, sustento, sonho, maturidade, serviço à sociedade, status, identidade, todas as angústias que eu levo. O gestor de pessoas é o que vai gerenciar com tudo isso. Então, e aí tem uma outra questão. Nós temos que talvez dividir isso em 2 momentos. Primeiro, eu, como gestor de pessoas, me dar conta que eu estou lidando com gente. E eu acho que o principal mandamento do gestor de pessoas é respeito. Todas as pessoas merecem ser respeitadas. Então, o gestor de pessoas, ele é alguém que vai criar a cultura de respeito na organização. Ele vai fazer a articulação entre os objetivos individuais, porque a Vitória falou um, a Carla falou outro, o Lucas falou outro, a Kathleen falou, todos nós temos vários objetivos individuais que nós levamos para o trabalho. Ele vai fazer essa leitura, permitir que essas pessoas se encontrem lá, mas é claro que ela também vai ter que encaixotar esses sonhos, ele vai ter que encaixotar esses objetivos individuais, ele vai ter que encaixotar essas angústias, essas vontades nos objetivos da organização. Então, ele vai gerenciar as pessoas que vão para lá, mas ele vai gerenciar as angústias, os sonhos, as vontades das pessoas, mas também ele vai ter que fazer essas pessoas se adaptarem àquilo que a organização espera delas. Concordam? Então, por que a Vitória foi contratada lá na Nova Palma Energia, né, Vitória? Nem precisa dizer de onde é que é. Foi a Vitória? Foi, Isso, né? exatamente. Deve ser a única em Nova Palma, né, Vitória? Não deve ter outra, né? Pois é, então, por que a Vitória foi contratada na Nova Palma Energia? Porque o que ela faz é importante para a organização. A organização não é uma instituição de caridade. A Nova Palma Energia não é uma instituição de caridade. Se ela contratou o menor aprendiz e se ela efetivou a Vitória na organização, é porque aquilo que ela está fazendo, se o Lucas trabalha lá na Agropan, se a Carla trabalha no município eu me esqueci o nome da cidade, da prefeitura, do órgão público do município que ela trabalha. Qual é a cidade mesmo, Carla? Barão de Cotegipe. Barão de Cotegipe. É porque o que ela faz é importante. Se a União paga para mim, Luciara, o que tu falou? Onde é que está, Luciara? Fala aí, Luciara, para nós. Tá desligado o teu áudio. Tá. Oi, tudo bem? Tudo. Tudo, eu sou de Alegrete. Que legal! O mundo é uma porção de terra ao redor do Alegrete. Ao redor do Alegrete. Vai, Tachão. Diga, Luciara. É a tua pergunta que tu botou aqui? Não, foi uma resposta, né? Que é uma pergunta. Ela é bastante recorrente essa pergunta, né? Quando faz do trabalho, né? Uhum. Quando a gente vai fazer entrevista de emprego. Hoje eu trabalho no RH da educação no município. Uhum. Agora está falando em gestão de profissionais, né? RH da educação é bem complicado, é bem
bem trabalhoso. Porque por causa do professor? Na verdade, a gente é de professor e dos servidores das escolas. O que tem que o professor ele se sente desestimulado? Ele acha que ele trabalha mais, ganha pouco? O que que tu... Os professores é bem isso, né? Até eu digo sempre que o professor deveria ganhar mais, porque sem os professores, as outras profissões não existiriam, né? Então, essa é mais ou menos... Eu concordo com ela. Obrigado, viu, Luciana? Vou usar o teu argumento para pedir aumento. Mas eu vou te relatar um caso, já que tu falou sobre posição social e sentimento da importância do trabalho. Quem é aqui de Santa Maria vai concordar comigo, já deve ter visto uma situação parecida com essa. É muito comum aqui em Santa Maria o professor se apresentar e ele dizer assim, eu sou professor da UFSM, porque ele quer criar parece que um cordão de isolamento. O que se cria, né? Isso eu não estou falando, isso não é bom. Eu não estou dizendo, nós estamos aqui para falar coisas boas e coisas ruins. Por isso que eu perguntei sobre a sensação do professor, muitas vezes o estadual, principalmente, os municípios pagam melhor, em alguns municípios, o nosso, aqui em Santa Maria, paga melhor o professor do que o estado, né? Então, muitas vezes também se criou aquela ideia de que o professor estadual ganha mal. Ele não ganha bem mesmo. E muitas vezes os jovens não procuram esta profissão, nós estamos sob o risco de termos um apagão em algumas áreas, nas áreas exatas, né? Áreas de geografia, não existe mais. Eu tenho um amigo que é geógrafo, que acho que ele vai dar aula para vocês, o professor Roni, ele estava comentando conosco numa viagem que nós fizemos esses dias, que hoje no Brasil só universidades públicas formam geógrafos. E eu trabalhei numa instituição aqui em Santa Maria, na UFN, que tinha curso de geografia, que acho que diz ele, eu não sei, não tinha certeza disso, que já não existe mais, eu não posso afirmar. Mas é muito, muito sério o que ele falou. E aí, por quê? Porque não há procura nos cursos. E por que não há procura? Porque as pessoas pensam assim, eu não vou ser professor porque ganha pouco. Então, um fenômeno que existe aqui em Santa Maria, tu pergunta para a pessoa, com quem tu trabalha? Eu sou professor da Federal. Ou então tu é professor? Sim, eu sou professor, mas eu sou federal. Né? Não, no sentido assim, é claro que os meus colegas não fazem isso por mal, mas é como dizer assim, não me misture. Eu sou, mas é no sentido de tentar mostrar um status, né? Desculpe, Luciana, pode falar. Como se não fossem da mesma área, né? Isso, mas é justamente porque isso é uma coisa, como se diz, é involuntário, mas para mim me diz muito, porque tu mostra o quanto o trabalho é importante na vida da pessoa, o quanto muitas vezes um colega que é da educação básica ou do ensino médio, das redes públicas estadual ou municipal, talvez tenha esta vergonha, vamos dizer assim. Eu trabalhei com um PROEJA, um Programa de Educação de Jovens e Adultos, e aí este programa era na escola estadual aqui em Santa Maria, no Silon Rosa, no Bilac. Então, nós levávamos a parte da educação profissional e os professores deles lá dão o EJA. Então, éramos nós, na nossa realidade de professores da universidade, convivendo com eles. E aí, não sei se tem algum professor aqui do estado, mas uma coisa que me chamou muita atenção, eu fiquei assim bem impressionado com aquilo, né? Muitas professoras e professores utilizando o intervalo para tarefas complementares à renda, como vender coisas, bem comum. Na hora do intervalo era venda de produtos, de cosméticos, catálogos, né? Bem comum, assim, isso é uma coisa que a gente não vê muito na universidade. Uma outra coisa muito comum que me chamou bastante atenção, o professor levar o lanche de casa, porque muitas vezes se ele ficar todos os dias comprando na cantina, ele não vai ter condição, porque é caro, né? Desculpe, Odone, pode falar? O Odone escreveu aqui, então eu vou ler o que ele disse. Perdemos a base social, seria necessário ter... É uma luta antiga, né? Odone, que existe em relação aos docentes. Há que se entender também que eu não estou aqui para passar pano em governo que não paga bem o professor, mas é uma classe muito
grande, né? Então, às vezes, tu vai dar um aumento lá de 2% e impacta mais que tu dá 15%, 20% para juiz, mas isso não justifica. Mas eu quero apenas trabalhar com a questão do trabalho. Quando a gente vê também aquele professor que está lá numa escola, que faz uma diferença enorme, eu duvido que ele faça menos diferença do que eu na vida daquelas pessoas. Muito pelo contrário. Nós tínhamos uma aluna, isso foi um caso que nos chamou muito a atenção, a aluna, no bom português, né, ela se empanturrou na aula. Por que ela se empanturrou? Porque ela fazia dias que ela não comia bem. E ela foi para a escola pela merenda. Ela ia na escola por causa da merenda. Ela estava com tanta fome que ela comeu demais, ela teve um mal, passou mal, empanturrada, né? No bom português era isso. Então, essa realidade, imagina aquele espaço de acolhimento, aquele espaço escolar em que a pessoa pode mudar, quem sabe, a sua vida a partir disso. Ela não é nenhuma médica pesquisadora internacional, mas se ela conseguiu sair daquela situação de subvida que ela tinha e conseguiu um emprego digno e conseguir comer todos os dias, a escola já fez uma grande diferença na vida dela, né? Então, eu tenho certeza que esses colegas municipais, estaduais e federais fazem muita diferença na vida das pessoas, mas muitos não veem assim, a sociedade também não vê. Então, o que nós estamos falando hoje? O trabalho é algo que diz diretamente a nossa condição humana. Eu conheço, quantos de nós, né, conhece gente que eu tive um conhecido, um aluno, vamos dizer assim, que estava muito bem colocado numa organização e foi demitido, motivo sei lá o quê. E aqui na Santa Maria ele não teria condição de ganhar o que ele ganhava naquela organização. Então ele teve um problema assim bastante grande até se colocar profissionalmente de novo, e a gente via assim que... Maura, tu queria falar? Não, acho que ela estava com um som mesmo. Desculpe, Maura, pode falar se tu quiser, viu? Não te preocupe. Então, o trabalho, ele vem nesse sentido. Então, o que eu queria reforçar com vocês hoje? A área de gestão de pessoas, ela é a área que supre a organização das pessoas, é a área responsável por suprir a organização das pessoas necessárias para que ela alcance os seus objetivos organizacionais. Então, se vocês estão trabalhando nas empresas que vocês estão trabalhando, é porque vocês são importantes para aquela empresa. Claro, alguns funcionários públicos com estabilidade terão que se reinventar para não terem o seu trabalho, vamos dizer assim, considerado inútil. Mas na iniciativa privada, a partir do momento que a pessoa não se reinventa e que ela já não atende mais os anseios da organização, a empresa vai desligar. Então, pode falar, Kátia. Eu queria poder comentar um pouco que a clientela que eu trabalho são pessoas excluídas do mercado de trabalho. Ah, que legal. Né? Conta então, são pessoas ou que nunca tiveram a oportunidade de conseguir trabalhar, né? Uhum. Então, o trabalho, ele se torna... Isso que tu fala, assim, essa questão da identidade, da possibilidade da subjetividade, né? Uhum. Então, a questão de um trabalho digno, né? De dar dignidade para esse usuário de saúde mental, que é o que a gente trabalha, né? Então, assim, mesmo que ele não tenha trabalhado, a possibilidade dele trabalhar, o trabalho, então, ele vai ser também algo que vai incluir ele na sociedade, né? Então, acho que um pouco o que a colega falou antes, né? Essa possibilidade também do trabalho, essa função social do trabalho, enquanto possibilitar relações de trocas sociais, né? Eu acho que isso, no meu trabalho, é muito importante, porque a partir daí eu consigo ver que alguns usuários que, enfim, eram, por exemplo, se a gente for pensar, né, usuário da saúde mental, né, então é um doente, toma medicação, não tem possibilidade de fazer nada, vai ficar em casa, não sei o quê, né, peso para a família, enfim. Hoje, a gente está na reforma psiquiátrica, né, enfim, na luta antimanicomial. Então, assim, as possibilidades de inserção no social e na vida, né, com CAPS, com os serviços na comunidade, ele possibilita com que esse usuário possa estar circulando e possa estar crescendo, e todos têm habilidades. Então, essa descoberta de habilidade que possibilita
essa integração e essa inclusão pela via do trabalho, ela dá uma outra reconhecimento social, uma outra visão para essa pessoa, né? Então, acho que Kátia, deixa eu fazer uma pergunta. O trabalho é uma terapia? Eu não vejo como uma terapia, eu acredito que ela é uma atividade inclusiva, né? Mas eu não vejo como terapia porque eu acho que não é algo, enfim, de que todo mundo está doente, né? E precisa... Mas esses teus... Acho que tem um fator, sim. Mas, assim, acho que são etapas diferentes, né? Porque nem todos os usuários que estão... eles estão querendo trabalhar e estão com possibilidades de, né? Acho que em alguns momentos, sim, né? E daí são casos, eu acho que bem específicos, assim. Mas nesse sentido que tu está falando, sim, o trabalho ele pode ser terapêutico porque ele vai estar te constituindo como sujeito, né? E ele colabora na terapia, então? Isso. Colabora. É importante Que legal isso, viu? Desculpe, Kátia, pela questão continuar. da própria subjetividade, isso que a Vitória falou, a gente trabalha muito com jovens, né, e também com usuários da saúde mental, que são pessoas de mais idade, colocando eles no jovem aprendiz, porque para sofrimento psíquico, tu não tem idade, né, ele pode ter 50 anos e ele está no jovem aprendiz. E a partir daí, quando as pessoas conseguem fazer o jovem aprendiz, né, e a gente vai acompanhando com que essa possibilidade possa ir acontecendo, com diversas dificuldades, né, quando ele consegue entrar também na empresa, né, no caso, assim, ter a carteira assinada, isso também é muito interessante, assim, é um reconhecimento mesmo de vitória, assim, sabe? Então, acho que é bem bacana, assim, esse processo também de poder ver o trabalho como algo inclusivo, né? Possibilitador de relações sociais, de troca, né? Que legal. Qual é a tua formação, Kátia? Eu sou terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional, muito legal. Gostei muito da tua colaboração, acho que deu para vocês entenderem, porque a Kátia trouxe toda essa questão, permite-me chamar comportamental, né? Da importância do trabalho, da relação social, enfim, e que pode, inclusive, na minha humilde concepção, ser um contribuinte nos processos, inclusive, de cura, porque a pessoa dá uma utilidade, né? Ela se sente útil. Eu acho que o problema, já te dou a palavra, Lucas, o problema do não empregado, quando isso é uma questão estrutural, não é uma opção, por exemplo, se eu ganhar 50 milhões de reais hoje na Mega Sena, talvez eu não continue trabalhando, mas aquele que tenta e não consegue, que ele se sente à margem, ou porque ele já não sabe mais fazer aquilo que a sociedade exige, que o mundo do trabalho exige, ou porque existe muito, não há demanda para aquilo, porque, enfim, ele sente um vazio de inutilidade. Então, isso é muito importante do gestor de pessoas ter em mente, que é claro, e é muito importante também de quem trabalha na empresa ter em mente que ele não está lá contratado por uma caridade, ele está lá contratado para conduzir aquela organização nos seus objetivos organizacionais. Ele precisa se dar conta que a área de gestão de pessoas não é uma área, não é a área de psicologia da empresa, não é a área de terapia ocupacional, que são muito importantes, que vai cuidar da saúde humana. A área de gestão de pessoas é a área que vai cuidar da saúde da organização e, para isso, ela precisa das pessoas saudáveis ali dentro. Lucas, por gentileza. Não, só complementando, professor, o que o senhor estava falando sobre a falta de procura de jovens para atuar como professor, eu sempre tive para mim que isso tem muita influência da sociedade, principalmente da família, de quem, enfim, de quem vive na volta da pessoa que até pensa, do jovem que até pensa em querer ser professor. E eu sou um exemplo, porque, assim, ó, o meu sonho sempre foi ser professor de história. Eu sempre quis, desde que eu estava no ensino fundamental. E sempre gente desmotivando na volta, dizendo que não vai ganhar bem, que não vai conseguir ter um futuro bom. E daí eu entrei no ensino médio já pensando numa profissão, como é que eu posso dizer, que todo mundo considera... que tem um status social. Isso, que tem um status social que ganha muito bem. E agora eu já troquei. A minha vontade é ainda ser professor de história. Eu concordo muito com eu não lembro quem que falou que o professor é é uma das profissões mais importantes. Eu concordo muito, porque se não é isso, não gera outras profissões, né? Vou sair com a bola cheia hoje.
Lucas, Mas era isso. antes de eu passar a palavra para o Claudinei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós ganhamos o nosso evento, Simpósio Nacional de Gestão de Cooperativas, esses tempos, ganhou 30 mil reais para contratar um palestrante, Lucas. E aí nós pensamos em contratar o Cortella, que é filósofo. Quando se fala em ganhar pouco, se fala em filósofo, né? Sempre, filósofo, professor de filosofia, não ganha nada. O Mário Sérgio Cortella tinha palestras, nosso evento era em outubro, nós procuramos ele em março, ele só tinha condição de fazer palestra para outubro do outro ano. E o dinheiro que nós tínhamos não dava, porque a palestra dele era 50 mil reais. Então, é claro que tem profissões que tu te coloca mais fácil. Existe o status social. Mas eu tenho certeza que um bom professor de história será muito feliz fazendo aquilo que ele quer e certamente ele vai se colocar e vai ter o justo valor. Talvez seja um pouco mais difícil, mas o que é melhor, né? Fazer o que não gosta do que fazer o que gosta. Então, o trabalho tem que te dar conta disso. É muito importante o que tu faz. E tem uma coisa que um estudo de um centro de estudos de emprego da Universidade de São Paulo identificou que uma das profissões muito úteis no futuro já presente é o historiador organizacional. É aquele, Lucas, que conta a história da organização. Por quê? Se nós olharmos para a realidade das cooperativas, como nós vamos manter viva a chama do cooperativismo nas empresas em que trabalhamos? O cooperativismo é uma filosofia que ela precisa estar presente, perpassar entre as pessoas que estão lá, né? Eu tenho que estar contando essas histórias. Lá os fundadores fizeram isso, não foi difícil, né? Nós lutamos, tal coisa. Então, o historiador organizacional que contextualiza a história daquela organização num contexto de luta, ele também contribui para que aquela organização continue vivendo. Um professor meu de sociologia dizia que nesta organização os mortos falam. Eu, de vez em quando, falo do Mariano da Rocha, vocês viram na abertura do nosso curso, né? Porque nós temos que lembrar desses empreendedores, contar essas histórias, porque as pessoas também têm um orgulho daquilo onde elas estão. Claudinei, na fala do Claudinei, eu vou deixar vocês jantar. Eu também me identifiquei aqui bastante com a fala da Kátia e com o que o professor falou ali antes, sobre o trabalho, tipo, para ter uma ocupação para a pessoa se sentir útil. Porque eu vivi bastante na pele também um pouco disso, e quando eu sofri um acidente, em 2014, eu me senti bastante inútil, assim, porque eu trabalhava e, de repente, assim, tive que parar, de uma hora para outra, parar tudo, e fiquei quase um ano e pouco, sem poder andar. Aí eu via as pessoas fazendo as coisas, eu estava na casa dos meus pais, via elas precisando de ajuda e não conseguia. Sem poder andar, Claudinei, E aí eu comecei a andar de muleta e fui indo, consegui daí voltar. Aí quando completou praticamente um ano e pouco, eu já estava andando assim, mas só com uma muleta, já conseguia. Aí eu pedi na empresa lá se eu poderia voltar. Aí eu falei com o médico me autorizou a voltar a trabalhar, sim, porque era mais sentado só, não precisava fazer esporte físico. E foi, assim, uma coisa muito que deu, assim, para perceber quanto é importante a gente ter uma ocupação, a gente se ocupar, ter um trabalho, assim. Excelente a tua colocação. Tu sabe, Claudinei, que nós estamos dando aula online faz 1 ano e meio, né? E aí, agora a gente começou a cumprir expediente na universidade em tempo integral, enfim. E aí eu comento com a minha esposa, agora eu tenho um motivo para tomar banho e fazer a barba, porque às vezes tu só, né, participava de reunião, participava de tudo, mas mais desleixadão, assim, né? Sabe qual foi o problema, Claudinei? As camisas diminuíram no roupeiro. Esse é um problema grave, né? Eliane. A Eliane queria falar? Isso que o Claudinei estava colocando agora, né, entra no que a gente estava falando sobre dignidade, né? A gente se sente digno de ser útil, né? E também falando um pouquinho, rapidinho, sobre o que o Lucas estava falando, a questão da valorização, da profissão, enfim, também levando no lado do gestor, né? Eu entendo pelas experiências também dentro do trabalho, que por muitas vezes se pode ter a melhor posição dentro de uma organização, a melhor posição no sentido salário, né? Ter o melhor salário, enfim, mas não se fazer o que gosta. Aí entra a função do gestor, né? Não adianta tu estar num emprego ganhando o melhor salário, mas está sendo infeliz. Isso também atrapalha
às vezes até a convivência dentro da organização. Eu entendo isso, né? Eu vejo, já tive experiências com pessoas, então a importância hoje também do gestor sentir que as pessoas estão dentro do que elas gostam, né? Fazendo o serviço, o trabalho delas dentro do que elas gostam. Eu acho que é bem importante também ter sentir isso, né, de cada um das pessoas dentro da organização. Perfeito, Eliane. Gente infeliz no espaço de trabalho, a gente vai encrencar, né? Muitas vezes, não dá para nós colocarmos só a culpa nas pessoas pela sua infelicidade. Muitas empresas não conseguem dar condições para que a pessoa se realize, criam ambientes tóxicos, né? Por isso que o gestor de pessoas precisa se preocupar com isso. Ele é o gestor também do ambiente da saúde do ambiente de trabalho, né? Pois não, Kátia, pode falar. Uma pergunta assim, como que o gestor de pessoas, como que ele trabalha na empresa, assim, né? Como é que ele age? Tu disse que ele tem que estar ligado na questão da pessoa e na questão da organização. Como é que é a metodologia do trabalho mesmo, assim? Cada realidade é uma realidade. Imagina uma cooperativa que nem a Cevale, que tem 25 mil funcionários. Então, ele certamente tem um sistema, a área de gestão de pessoas é bastante grande e cercada de vários profissionais. Mas muitas ferramentas vão ser utilizadas. Uma delas, por exemplo, o gestor de pessoas, aí a visão de gestão estratégica de pessoas. Ele pode ser um administrador, um psicólogo, um contador, enfim, nossa área de gestão não tem um carimbo de dizer, tu tem que ser médico para fazer tal coisa. Mas ele tem que entender daquele negócio ali a qual ele vai tocar, né? Ele, a partir do momento em que ele acompanha, por exemplo, a elaboração do planejamento estratégico, ele é o gestor de pessoas, ocupa um cargo estratégico na organização. Ele sabe exatamente aquilo que aquele corpo funcional vai precisar desempenhar. Por exemplo, a nossa Sicredi aqui de Santa Maria, da qual eu sou cooperado, foi para Minas Gerais. Foi abrir, na expansão, eles foram abrir agências em Belo Horizonte. O gestor de pessoas sabia, né, que ele precisava lá contratar gente para abrir agência, prospectar negócio, porque já existe um perfil, já existe um cargo desenhado. Essa é a parte, vamos dizer assim, mais técnica. Na parte comportamental, ele pode se utilizar de várias ferramentas, por exemplo, até um estudo de clima organizacional. Muitas empresas, o Sicredi é uma, eu falo porque conheço, nós temos alguns projetos com eles têm medidas de clima organizacional, e eles competem entre si para ver quem tem mais. Como assim clima organizacional? Como é que tu te sente no trabalho, se tu está satisfeito? Medidas que as pessoas respondem, né? Então, na própria avaliação, quando tu faz a avaliação, tu passa pelo processo de avaliação, tem empresas que utilizam uma avaliação 360 graus, tu avalia teu chefe, avalia teu subordinado e avalia teu colega. Quando tu faz essa avaliação, tu pode sentar com ele e conversar, olha, acho que isso não está legal, eu acho que isso está. Mas o bem importante nisso tudo, Kátia, é a empresa se dar conta de que as pessoas são importantes, que elas estão ali para permitirem com que aquela, quando eu falo empresa, eu falo obviamente cooperativa e todos os outros órgãos empresariais e não empresariais, né? A universidade não é empresarial, mas é importante o chefe, a organização criar a cultura de que eu preciso respeitar essas pessoas e que elas precisam entender que elas têm que tocar a organização para frente. Então não é só aquela visão romantizada de tu dizer assim, sejam felizes, alegres e se amem aqui dentro, mas vocês têm que dar resultado. Aí vai entrar a medida do desempenho, se as metas estão sendo alcançadas ou não. Então, a empresa sabe muito bem quantificar, né? Se tu bateu as tuas metas ou não, qual é a tua lucratividade. O Sicredi, por exemplo, eu não sei se a Cressol tem isso, Claudinei, mas o Sicredi sabe, cooperativas do Sicredi sabe quanto cada metro quadrado em agências dá de retorno no final do exercício. Então, o administrador gosta muito de medidas, né? Então, se diz muito, por exemplo, que os bancos tradicionais têm menos gente por retorno do que as cooperativas. Mas por que as cooperativas têm? Porque tem o público, por exemplo, do Cressol, eu não posso só informatizar. Eu tenho que ter lá uma pessoa na Cressol que atenda o pequeno produtor, muitas vezes um pequeno lá, 2, 3, 4 hectares, não é nem alfabetizado. Não vou pedir para ele usar o app, né, Claudinei? O aplicativo. Não vou poder. Então, eu tenho que ter uma pessoa lá. E quando eu vou, Kátia, eu sei isso.
Né? Quando eu faço o meu planejamento estratégico, eu vou incorporar, vou para uma área rural em que a característica daquela área rural são pequenos produtores com baixa escolaridade. Então, eu já vou contratar pessoas que tenham empatia com aquele público, que saibam falar a linguagem deles, que tenham disposição para ajudar. E aí o psicólogo ajuda, aí o chefe do setor ajuda, um sociólogo ajuda, mas o administrador, o gestor de pessoas é o que vai pegar gente capaz de... Né? Gente, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, agendem, 14 de dezembro teremos a aula inaugural do curso, será com o presidente da Sicredi, o vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, seu Márcio Porte. Ele vai falar sobre cooperativismo de crédito, desafios e tendências, enfim, depois nós vamos mandar o convite. Online, obviamente, transmitiremos lá do Polo de Silveira Martins, queremos fazer uma solenidade bem bonita para a inauguração do curso de vocês, tá? Depois nós vamos mandar o convite, tudo, mas já agendem aí. Gostaríamos, nos grupos de WhatsApp de vocês, peçam para os colegas participarem, para nós termos bastante gente aquele dia, queremos ter um público bom para assistir a fala dele. Que legal que vocês participaram, daqui uns dias eu chamo vocês de novo, leiam aquele material, façam as coisinhas ali que eu pedi para vocês fazerem. Se tiverem dúvidas, procurem as nossas bolsistas, elas são bem solícitas, e se Deus quiser, nos encontramos logo, logo, tá? Da minha parte, foi uma grande alegria, um baita bate-papo. Se bobear, nós ia adiante, mas eu também tenho outra atividade daqui a pouquinho. Um abração para vocês, obrigado mesmo, viu? Até a próxima. Tchau, obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite.